Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, dia muito especial. Nossa, eu tô bem nervosa. Hoje eu vou falar, conversar, entrevistar o meu grande mestre Guilhermo. Ele que foi meu mestre em 2015, na minha primeira formação de constelação estrutural, constelação empresarial. E agora a gente pode estar aqui conversando, trazendo para vocês algumas consciências, né? O ano passado, 2019, fiz uma formação com ele em hipnoterapia. Então é algo bem interessante que eu gostaria muito agora de compartilhar com vocês, porque ele é uma pessoa fantástica, ele é um grande mestre e eu espero realmente que a gente possa estar fazendo uma bela conversa. Ele já entrou aqui e eu tô bem grata e feliz, tô até nervosa, é meu mestre, né, gente? Ai, deixa eu ver aqui. Vamos ver se ele tá entrando, aguardando ele entrar um pouquinho. Olá! Olá, boa tarde. Como Boa está tarde. você, Márcia? Tudo... Eu estou bem, muito, muito feliz. Tava falando Uhum. que eu tô até nervosa, né? Conversar com o mestre hoje. Que bom se encontrar aqui. Sim. Muito bom, estou bem Uhum. grata e feliz. Obrigado por ter aceitado esse convite. Sei que Uhum. realmente você tem muitos compromissos, né? Agora também trabalhando online aí como a gente. Não, mas E meu prazer falar contigo. eu estava aqui falando da minha primeira formação lá em 2015, né? Das Sim, constelações estruturais, das constelações empresariais. sim. E agora, ano passado, né? Com a hipnoterapia também. Uhum. Grata e feliz. Então, gostaria muito que você se apresentasse para o pessoal que está chegando aí. Olha, muita gente. Se quiser fazer perguntas também, ele é um mestre, gente. Aí a Uhum. pergunta pode ser respondida no ato. Uhum. Sí, yo soy Guillermo Echegaray, soy español, mas moro en Uruguay. Después de 7 años ya que estoy morando en Uruguay. Meus primeiros estudos foram em filosofia. Eu sou doutor em filosofia, tenho um doutorado em filosofia, mas logo me dediquei mais à psicologia clínica e à psicologia organizacional, à psicologia de empresas. Foi assim quando eu estava estudando, quando eu já tinha um centro de psicologia em Espanha, na minha cidade. Eu sou de uma cidade pequena de Espanha que se chama Pamplona. E eu tinha lá um centro de psicologia clínica, onde eu fazia terapia. Eu estava mais especializado em terapia psicoanalítica cognitiva. Era como uma mistura um pouco entre o cognitivo e o psicoanalítico. Eu dava lá, fazia terapia pessoal e também de casais, também dávamos outros grupos de enneagrama e coisas assim, porque era uma equipe que eu tinha formado. Algumas pessoas me falaram de constelações familiares. E, eu, a início, não tive muito interesse com isso. Tudo isso me sonava um pouco esquisito, um pouco demasiado esotérico demais para mim. Mas uma vez, lembro que estava em casa de uns amigos, um verão, e lá estava o livro de Hellinger, o livro onde fala um pouco dos relacionamentos e assuntos de casais. Eu achei que as coisas que ele falava lá estavam bastante interessantes. Assim que a próxima vez que tive um curso de um workshop de constelações, eu assisti e fiquei muito impressionado, muito fascinado com a ferramenta. Eu fiz a minha própria constelação. E como sou um cara curioso, comecei a me formar em constelações, primeiro familiares, porque eu trabalhava nesse momento, combinava o trabalho com famílias, com trabalho de assuntos pessoais, com assuntos de empresa. E comecei trabalhando com constelações familiares
E em um momento dado, eu lembro que num workshop de um grande constelador, de Stefan Hausner, uma dos alunos do workshop perguntou se a ferramenta das constelações poderia se utilizar também para assuntos de empresas. Stefan, lembro que respondeu, sim, agora vai acontecer a primeira formação internacional em constelações organizacionais. Eu fiquei muito interessado com este assunto porque naquele momento eu estava trabalhando na universidade também com assuntos de empresa. Decidi ir a essa formação e foi também para mim muito, muito interessante, porque as constelações organizacionais abriam o campo das constelações a um mundo diferente, um mundo para mim mais amplo, que tinha a ver com outros assuntos, que era menos, por assim dizer, menos trágico. E comecei a me formar em constelações organizacionais. Assim que durante um tempo combinei as constelações familiares com as constelações organizacionais. Eu gosto de dizer que quando eu estava, que nesse momento ainda acontecia uma coisa para mim importante, e era que eu percebia que os consteladores trabalhavam muito, para mim, demais, com a intuição. Eu mesmo trabalhava com a intuição, mas como que faltava um fundamento racional, alguma coisa para sustentar esse trabalho, porque eu percebia que o trabalho basado na intuição podia ser, às vezes, errado, ou às vezes exagerado, ou às vezes a intuição, para mim, ia além do que estava acontecendo na constelação. E eu precisava, a minha mente filosófica precisava mais bases teóricas, mais fundamentos de como fazer as constelações. E foi assim que eu conheci as constelações estruturais. Gostei muito porque era como que as constelações estruturais davam regras ao trabalho da intuição. Não é que nas constelações estruturais não se utiliza a intuição, mas podíamos ter regras, fundamentos, isso que eu chamo a gramática da constelação, como poder utilizar a intuição, mas também basada em uns fundamentos de por que estou fazendo isto ou não estou fazendo aquela outra coisa. E foi assim que comecei a me desenvolver mais com constelações estruturais. E é bom você falar isso, mestre. É muito Sim, bom você desculpa. estar falando isso, porque aí desmistifica um pouco, né? Muitas pessoas acham, é místico, é isso, é aquilo. E a constelação tem uma base científica, uma estrutura, né? Todas as constelações. Então, é muito bom que o senhor está falando isso, você está falando isso, para que a gente possa passar isso para muitas pessoas que têm essa ideia de que, sei lá, macumba, ou é incorporação, né? Exatamente, Isso é muito bom. sim. Sim, e sobretudo para trabalhar em empresas onde as pessoas ficam, a vezes, menos abertas, são mais quadradas e precisam como coisas mais seguras, mais controladas, ter umas bases de poder explicar por que estamos fazendo estes movimentos e estes outros, acho que é bem útil, ajuda. Senão, e também acontece outra coisa para mim, é que ter regras, ter essa base, algumas vezes as pessoas acham, não, mas estas constelações estruturais, como tem demasiada gramática, são menos livres, assim. E para mim é tudo o contrário, permitem muita criatividade. Eu, com constelações estruturais, estou fazendo muitas coisas muito criativas. E ajuda muito a trabalhar, por exemplo, agora, você sabe, agora trabalhando online, as constelações estruturais permitem muitas possibilidades de fazer a constelação, de entender como estamos fazendo os movimentos, e eu utilizo toda a minha criatividade nas constelações estruturais. Sim, para mim foi um divisor de águas ter conhecido as constelações estruturais, porque eu já trabalhava daquela forma fenomenológica, que eu não consigo falar direito essa palavra, e aí quando trouxe essa diferença, né, na teoria, na verdade, né, construtivista, aí tinha uma base para trabalhar. Então, hoje eu trabalho das duas formas, eu trabalho conforme a pessoa está precisando naquele momento no campo dela. Então, ter feito essa formação, ter conhecido a estrutura da
da constelação, sem ser aquela base só, né, que a gente já conhece lá, do primórdio, saber que tem mais sistêmicos do que só 3 leis, 4 leis. Né? Que é Exatamente, exatamente. Eu às vezes fico um pouco cansado, ultimamente estou falando isso, que fico cansado com o trabalho das constelações familiares, não com o trabalho, mas com o papo das constelações familiares, que parece que só tem como 3 princípios e não existe outra coisa, sempre se fala a mesma coisa uma e outra vez, sempre a mesma, as mesmas questões e não se abre a outras possibilidades. Em vez disso, as constelações estruturais permitem crescer, abrir a novos assuntos, a novas possibilidades, precisamente porque quando você tem uma gramática, pode explorar muito mais as coisas. É a mesma coisa que com a linguagem. A linguagem, quando imagino que quando as pessoas começaram a falar, não tinham uma gramática, com certeza não tinham, e somente faziam barulho, uou, uou, uou. Mas isso não, e isso ajudava a se compreender. Mas quando as civilizações desenvolveram uma gramática, cada linguagem, o espanhol, o português, tem as suas regras, isso permite mais possibilidades de expressões com a linguagem. É a mesma coisa com as constelações, porque você sabe que as constelações estruturais, tal como falamos delas, são uma linguagem que se utiliza para resolver questões. E quando eu aprendi a usar as âncoras, né, que a pessoa ela sentia o próprio campo dela, a percepção de como é estar naquela posição, como estar na outra posição, ampliou muito o trabalho. Porque é como se ela estivesse trazendo do inconsciente dela realmente a resposta. E aí aquelas frases de cura que se mostram, está no campo dela. Está dentro da informação que ela traz. Se está leve, se está pesado, se está melhor, pior. Voltou. Se está melhor, sim. Pior ou igual, sim, né? Sim. Então, tá. Eu estava falando que quando a gente coloca as âncoras, né? E a pessoa percebe, sente no corpo dela, isso mesmo online dá para fazer. Hoje eu percebo que quando eu trabalho com as âncoras, mesmo o cliente lá sentindo, percebendo, ele coloca, ele posiciona, né? As cartas, ou seja lá o que a gente vai usar naquele momento, porque cada constelação é uma constelação diferente. A gente pode fazer 1000 constelações, todas, às vezes, com o mesmo tema, e vai sair algo diferente, porque cada um de nós somos seres individuais e absolutamente diferentes um do outro. Então, para mim, ampliou muito a minha consciência quando eu consegui trabalhar toda aquela parte, né, fenomenológica, junto com a construtivista, junto com o que a pessoa precisa naquele momento olhar, qual é a crença dela também naquele momento. Aí você ter todas as vertentes foi muito bom. E o ano passado, quando a gente fez o coach hipnoterapêutico lá, nossa, para mim foi muito, muito forte também. Porque abre-se muito quando você entra na hipnoterapia. Né? Você consegue, com certeza, ter uma ressonância maior. E eu já venho trabalhando online já há algum tempo, e agora com essa pandemia, com tudo isso, eu falei, nossa, eu sou muito abençoada, porque eu tenho ferramentas para continuar ampliando isso. Exatamente. E aí agora você ainda aparece com essa reciclagem online, aí eu falei, vou fazer. Sim. Adorei. Sim, porque eu estou percebendo que o trabalho estrutural permite particularmente bem o trabalho online, porque eu cada vez mais tenho uma... talvez vocês não tenham escutado de mim. Eu tenho uma ideia que as constelações... Eu digo que as constelações são umas palavras assim grossas e gordas, uma psicotecnologia das relações. Então, eu quero explicar o que significa isso. Psicotecnologia, todos sabemos o que é a tecnologia. Isso que estamos fazendo aqui é uma tecnologia. Mas coisas tão simples como esta caneta, isso também é uma tecnologia que permite escrever coisas. Agora, o que é uma psicotecnologia? É uma
tecnologia para a psique, para a mente. Então, eu digo que quando estamos fazendo uma constelação, estamos colocando, através de representantes, ou fichas, ou bonecos, ou qualquer coisa desta, estamos utilizando essa tecnologia para compreender as relações. Essa é a grande novidade. Que quero dizer com isto? Cada um de nós temos na nossa cabeça muitas relações. Por exemplo, eu tenho agora como estou na relação contigo. E não só contigo, como estou na relação contigo e com as pessoas que estão nos escutando. E talvez com Instagram, que é a tecnologia que estamos utilizando. Isso é uma tecnologia desculpa, esta é uma relação que está na minha cabeça. Quando fazemos uma constelação, o que vamos a fazer é isto que está na cabeça, colocar lá fora para poder atuar sobre isso. Para perceber, olha, que não estou tão centrado em Márcia, ou olha, que não estou atendendo a que aqui estão umas pessoas que estão nos escutando, e podemos mudar, já que podemos colocar essas relações fora, podemos mudar como las compreendemos. E é tão simples como isso. E isso deixa fora todos os misticismos ou coisas assim. É uma tecnologia para explorar como estão as relações, e as relações podem ser com pessoas, ou podem ser com outros objetos, ou com partes do nosso corpo, ou com outros elementos da vida. E exploramos tudo isso para encontrar mudanças que ajudem a ir melhor, caminhar melhor e fluir melhor pela vida. O fluxo por la vida, que é uma das coisas mais importantes para ser feliz. Isso é o que fazemos em uma constelação. Essa é a minha ideia. E isso podemos fazer perfeitamente online, tendo ferramentas para explorar, ferramentas dessa tecnologia para explorar as relações, podemos fazer online e podemos utilizar todos os recursos, cartas, representantes, fichas, bonecos, de tudo. Porque a conexão, ela se estabelece, né? E quando você tem recursos para que essa conexão fique mais estreita, você ultrapassa qualquer fronteira. Eu percebo muito quando eu entro em rapport, em ressonância, quando eu entro, né, na percepção e também com as técnicas que a gente aprende de percepção, é muito lindo. Mas a constelação de estrutura, mestre, não é só para empresas, né? Porque toda constelação ela tem uma estrutura. Exatamente. Esse é constelação de estrutura, assim. Sim, esse é um erro. Habitualmente as pessoas acham que constelações estruturais quer dizer constelações para empresas ou para assuntos de empresa. Não. Estrutura é uma coisa, uma palavra que talvez leva a uma pequena confusão, mas estrutura significa como estão as relações, qual é a estrutura das relações. Aqui, como já falava, está uma relação entre minha contigo e com a pessoa que está nos escutando. Isso é uma estrutura e pode se referir a assuntos de empresa, mas também pode se referir a assuntos pessoais ou também a assuntos físicos, porque o corpo tem uma estrutura, o corpo humano tem uma estrutura. E quando temos uma doença, significa que alguma coisa dentro da estrutura do corpo não está bem conectada, uma coisa assim. Então, a estrutura serve para analisar qualquer coisa. Por exemplo, vocês sabem, na formação de constelações estruturais, fazemos também constelações estruturais com sonhos, porque os sonhos têm a sua estrutura. E podemos aprender a entender, a compreender o que está acontecendo num sonho através da constelação estrutural. Isso é maravilhoso. A gente fez, né, constelações lá com sonhos e foi muito interessante, realmente. Sim, sim. Só que quero dizer, que queria tomar algo que você estava falando, que é uma das coisas que a mim mais me interessam agora, e é que, evidentemente, online, através da internet e da tecnologia que temos, podemos fazer constelações. Mas uma das coisas mais importantes agora é como conseguir, é o que eu digo, ultrapassar a tela. Como conseguir a mesma conexão que acontece quando estamos em um momento presencial, como la conseguir através da sessão online.
E esse é o grande assunto, porque você sabe, em constelações estruturais falamos de... Existe isso que é o triângulo de polaridades de crenças. Esse triângulo que tem a ver com o amor, a confiança, o conhecimento e a ação. Ok? Então, se pensamos do ponto de vista desse triângulo, isso que é o trabalho online, evidentemente o conhecimento se consegue, às vezes se consegue melhor que de maneira presencial, porque os conhecimentos chegam. Agora mesmo todos temos muita informação, temos muitas possibilidades de trazer informação. Portanto, não é problema em relação a esse polo. Também o polo da prática, que é o polo da ação, não tem tanto problema. Se podem fazer exercícios, se pode orientar a ação, se podem conseguir, às vezes, resultados. As empresas se vejam que estão trabalhando muito bem online e que conseguem encontrar resultados através do trabalho online. Mas esse polo que tem a ver com a confiança, que tem a ver com a empatia, que tem a ver com a conexão, que tem a ver com a presença humana, não digo que não pode se conseguir, mas para mim é o grande desafio. O grande desafio é como conseguir, através da tela, a mesma conexão que temos presencialmente. Por exemplo, para mim, nesse sentido, o trabalho hipnossistêmico que você também aprendeu, dá técnicas, dá ferramentas para ajudar a que essa distância inevitável fazer um pouco menos distante, ajudar a criar esse espaço de conexão. E eu agora, neste momento, uma das coisas que estou mais interessado é como criar espaços de conexão através do online. Como encontrar técnicas, ferramentas que têm a ver com uma relação mais verdadeira. E esse é o grande desafio, a grande prova que devemos desenvolver. E estou nisso agora mesmo. Sim, até o ano passado, quando a gente fez esse curso, né, de hipnoterapia e tal, eu estava fazendo lives toda quarta-feira pela Egrégora de Cura, ainda estou fazendo, e a gente fez uma constelação online com pessoas. E daí eu usei algumas técnicas, né, que a gente aprendeu lá no curso da hipnoterapia, para conseguir entrar nessa conexão. E foi muito linda, inclusive tá gravada, posso até mandar para você. Que bom. Na época nem mandei, porque pensei, agora com essa pandemia, eu falei, nossa, eu fiz isso já tempo atrás. E graças a essa técnica que, nossa, para mim também foi muito bom naquele curso, quando a gente trabalhou aquele movimento de alma muito forte ali com a hipnoterapia. Eu posso dizer que, para mim, foi algo muito, muito significativo. Acho que você vai se recordar, né? Sim, o trabalho de estruturais... Um sintoma físico, lembra? Desculpa? E era um sintoma físico que a gente trabalhou, lembra? Se pode trabalhar, sim, se pode. Por isso, para mim, a combinação de constelações estruturais com trabalho hipnoterapêutico e hipnossistêmico é muito útil, muito útil. Ajuda a trazer mais, como a corporizar cada vez mais o trabalho da constelação. É muito útil. E cada vez mais estou desenvolvendo técnicas, recursos, ferramentas para acrescentar o poder dessa conexão que é tão importante. E essa técnica da hipnoterapia, ela potencializa, né, o que vai vir para o campo, ou não? Sim, porque o que fazemos nas técnicas hipnossistêmicas e hipnoterapêuticas é aproveitar todos os recursos do inconsciente. Os recursos que estão no inconsciente, como os aproveitar para os utilizar na constelação. Você sabe que se diz mais ou menos que o 10% do que utilizamos é consciente e o 90% é inconsciente. Então, quanto mais entramos em contato em possibilidades de utilizar, de nos servir do inconsciente para o trabalho, é mais forte o resultado. E por isso, utilizar cada vez mais os recursos inconscientes que estão funcionando o tempo todo é muito bom. É uma coisa que utilizamos também, é isso que se chama
a consciência compartida, a inteligência consciente compartilhada. É como se existisse uma inteligência que não é a inteligência tua nem a inteligência minha. É essa inteligência que se cria quando estamos em um processo. Por exemplo, agora mesmo quando começamos a falar, ok, eu estou falando coisas, mas se entramos em um nível de conexão, provavelmente essa inteligência é mais grande, mais forte, e podemos trazer novas coisas aqui que sozinhos não conseguiríamos. E isso tem muito a ver com o trabalho que acontece nas constelações e que se acrescenta muito com o trabalho hipnossistêmico. Essa é a minha sensação. Por isso eu estou muito interessado nesse trabalho. Agora vou desenvolver um curso de constelações, de ferramentas hipnossistêmicas online, para ajudar a todos os facilitadores, consultores, coaches que querem aproveitar desse conhecimento inconsciente para o utilizar online, que acho que é bem interessante. Opa, vou fazer reciclagem então. Sim, pode estar bem, sim, faz parte. Cada vez vejo que existe uma conexão entre estruturais e hipnossistêmico. É como se os dois trabalham juntos de uma maneira muito adequada. Por exemplo, todo o trabalho com cartas que você já conhece, que eu utilizo, está bem basado no conhecimento hipnossistêmico, porque utilizar o recurso das cartas para trazer tudo o que está funcionando em um cliente, em uma pessoa. Mas eu tenho, assim, bons resultados. Eu trabalho muito com a familiar. Mas eu uso a estrutural e a sistêmica também. Por quê? Porque traz, como você falou, o campo tem uma informação. E essa informação é inteligente, só que ela está além do aparente, né? A pessoa diz, olha, eu estou com um conflito lá no meu relacionamento. Mas esse conflito de relacionamento ele é um sintoma de uma cura que ela está buscando no inconsciente. Com certeza, sim. Né? E aí, com essa técnica, a gente consegue ampliar muito mais esse, aprofundar, na verdade, né? E Exatamente. Assim, eu vejo que, às vezes, tem alguns terapeutas que trabalham de uma forma muito rasa. E se conectar a essa técnica, com certeza vai ampliar muito o conhecimento. Então, esse curso que você vai promover aí online, é online ou vai ser presencial? Não vai ser online. Eu tinha um curso presencial de coaching hipnossistêmico, como esse que você já fez, mas agora, com isto da pandemia, eu vou fazer agora online um projeto de desenvolver não tanto coaching, mas ferramentas hipnossistêmicas, porque são todas essas ferramentas que logo vocês podem utilizar nas constelações, nas terapias, não só para constelações, mas para todas as situações. Por exemplo, tudo que tem a ver com fortalecer como fortalecer essa conexão. Eu agora, por exemplo, estou utilizando bastante uma técnica que se chama circling, que estou aprendendo que vem da América, que é muito útil para criar uns diálogos na entrevista com o cliente, que é praticamente já como se estivesse feita a constelação, muitas vezes, porque se chega a uns níveis bem profundos de trabalho pessoal. Olha, que legal. Uma coisa que as pessoas perguntam também muito, assim, como que você vê, assim, essa questão das emoções agora com essa mudança, né? Porque nada mais vai ser o que era, como era antes, né? Até você vai ter uma formação agora em outubro, talvez nem aconteça, né? Não, mas vai acontecer. Vai acontecer. A formação em constelações estruturais vai acontecer. Mesmo se ou presencial, se eu posso, eu prefiro fazer presencial, mas se não é presencial, vou fazer online. Com uma maneira de trabalhar online e com supervisores em São Paulo que podem fazer, que podem me ajudar em tudo isso. Vou fazer a formação de estruturais em São Paulo. Já estou cansado de esperar com a pandemia, então vai acontecer. Sim, mas então que ótimo. Em relação às emoções, qual era um pouco a questão? Que questão em concreto? Esse medo, né? O medo do que vai acontecer, da incerteza, e muitas vezes entrar no pânico, e aí não ter nem força, de repente, de procurar uma terapia, entrar na sua emoção da forma negativa e não conseguir. Sim, é como se agora uma coisa que está acontecendo bastante é
é o que se chama o fechamento recíproco, que quer dizer que, ok, um pouco isso é como quando começamos a falar como as coisas estão ruins, cada um fala novas coisas que não estão funcionando uma tras outra, e um fala assim, as coisas estão mal, e outro fala isto está mal, e pouco a pouco vamos nos fechando até nos colocar em uma situação sem saída. E isso acontece muitas vezes. Quando estamos em um problema, muitas vezes vamos nos fechando até sentir que isso não tem saída. Isso se chama fechamento. É um processo cognitivo da mente. Mesmo se fazemos isso, existe o processo contrário, que é a abertura recíproca. Ok, talvez podemos encontrar novas possibilidades nisto que está acontecendo. Talvez podemos nos abrir a novos campos. Talvez encontramos novos resultados que não estavam antes. Por exemplo, este trabalho online antes não existia. Graças à pandemia, todo mundo está trabalhando assim e veja que pode trabalhar assim. E isso já aconteceu. A mesma coisa acontece com as emoções. Por isso, as constelações ajudam a, quando a coisa está fechada, as emoções estão fechadas, a criar um espaço onde esse mesmo fechamento conseguir se abrir. Por exemplo, na formação online, estou fazendo uma constelação que tenho desenvolvida que se chama a visão da cima. Constelação da visão da cima, que se basa em uma técnica dos estoicos, da filosofia estoica, que tem a ver com se colocar em outro ângulo de visão para perceber que essas emoções que talvez ficavam fechadas, conseguirlas olhar de outra perspectiva. E quando nos colocamos em outra perspectiva, então se olham as coisas diferentes e também as emoções. Porque muitas vezes o que é difícil para a gente é mudar a perspectiva. Como aprendemos a mudar a perspectiva? E quando mudamos a perspectiva, mudamos as emoções. Esse seria o caminho. Eu fiz um exercício há um tempo atrás, baseado nessa questão que você está falando, que é a pessoa estar ela no agora, ela no conflito e ela fora disso olhando para as duas posições. Acho que nós fizemos esse exercício cascadeiras uma vez, lembra? Foi muito interessante e eu fiz isso tanto presencial quanto online, o resultado foi maravilhoso. Porque a pessoa ela sai da ressonância da dor e se coloca em outra frequência, né? Mas se você colocar em uma terceira posição, nesta constelação, vamos ainda além disso e nos colocamos em outro espaço. Você quer conhecer a pergunta milagre? A constelação com a pergunta milagre é uma constelação que tem a ver com se colocar em outro tempo, em um futuro que vem mais tarde, é onde acontece um milagre. Aqui na constelação da visão da cima, nos colocamos em um outro espaço, para poder olhar as coisas como na perspectiva de outro espaço, como se estivesse você em um helicóptero e olha o que está acontecendo aqui como desde um helicóptero. É interessante porque muitas vezes quando mudamos a perspectiva, muda a realidade. E por isso eu entendo que as constelações são sempre como uma mudança de perspectiva. Isto que eu estava olhando desta maneira, aprender a olhá-lo desta outra maneira e perceber o que acontece. Isso é o que tem a ver com o trabalho sistêmico. Isso é maravilhoso. Mas vou fazer uma pergunta bem legal aqui para você, porque as pessoas falam, né? A constelação são movimentos da alma. Mas as empresas têm alma, tudo tem alma, né? E você escreveu um livro muito lindo. Quando que você vai lançar esse livro? O livro vai sair em português agora. Está já pronto e vai poder ser comprado em Amazon em 15 dias, uma coisa assim. Sim, eu escrevi um livro que se chama Empresas com Alma. Entender o que significa a alma da empresa. Eu digo que a alma da empresa tem a ver com quando tudo o que está acontecendo na empresa está no seu lugar. Quando tudo que acontece na empresa está no seu lugar, a empresa pode mostrar a sua alma. E a sua alma é isso que leva ela na direção do propósito que quer cumprimentar na vida. Então, o que significa cada coisa no seu lugar? Quer dizer que
O chefe está fazendo de chefe, o diretor está fazendo de diretor, os funcionários, empregados estão fazendo de empregados, os clientes estão em seu lugar, os projetos e os seus produtos estão bem diferenciados e ocupam seu lugar. E quando tudo está assim, em ordem, ninguém fica fora, isso seria pertencimento. E existe equilíbrio, existe compensação, é como se a alma da empresa, da mesma maneira que a alma das pessoas, pode fluir. E quando flui, é mais fácil, quando se entra nesse fluxo, a empresa pode ir mais na direção disso que quer complementar do seu propósito. Eu tenho a sensação que as empresas vão nessa... Seria bom que as empresas fossem nessa direção do seu propósito. Você vai me perguntar, o que acontece com o dinheiro? Com a grana? Ok, a grana é o resultado de uma empresa ir bem na direção dos clientes, do propósito, dos seus produtos, porque tudo está ordenado, tudo está no seu lugar. E essa é a ideia de alma. E isso, talvez algumas pessoas podem dizer, isso parece muito etéreo, muito esotérico, mas percebemos isso. O tempo todo estamos percebendo. Por que você vai a uma loja e não vai em outra? Por que você vai comer neste restaurante e não em outro? Se às vezes não existem tantas diferenças entre um e outro. Porque alguma você percebe pela sua sensibilidade tem mais alma. Algo que poderíamos dizer tem alma. E outras vezes você percebe que não tem alma. Não tem alma. A alma saiu. É porque não tem aquela energia disponível ali, né? Talvez de doação, de equilíbrio, como você falou, de ordem, tá em desarmonia. E isso é legal porque muitas vezes a gente fala, a gente pode constelar as casas, a gente pode constelar os conflitos de outras questões, né? Então tudo tem uma alma, tudo tem uma frequência, uma energia. Então é bem interessante. Eu gosto muito de constelações empresariais também. Já tive bons resultados, né? Algumas vezes constelei, né? E eu percebo que mesmo as constelações, quando a empresa não é familiar, ou se é familiar ainda muito mais, né? Mas quando não é familiar também tem aquela ressonância de alma muito forte. Sim, também acontece com as empresas multinacionais e coisas assim, se podem fazer constelações de tudo isso e funcionam perfeitamente bem. Aparece sempre com todas as dinâmicas, porque, como dizia, em qualquer sistema existem relações, existem maneiras como estão conectadas umas coisas com outras. A mesma pandemia que estamos vivendo está nos falando do importante que é o sistêmico, porque é como está tudo conectado com tudo. Não é só uma questão da saúde, é também uma questão da economia, é uma questão de como vincular umas coisas com outras. Então, não se pode deixar só uma coisa, pensar só em uma coisa. Tudo está conectado, e uns países estão conectados com outros. Portanto, é tudo bem mais sistêmico do que acreditamos. Agora, as fronteiras estão fechadas. Para quê? Para prevenir a enfermidade, o vírus transmitir de um lugar a outro. Mas esse fechamento de fronteiras significa que muitos produtos, por exemplo, fertilizantes que se precisam em África, não podem chegar à África. E isso está supondo muitas pessoas morrer de fome em África, porque não podem desenvolver a sua agricultura. Ou em outros países, provavelmente no Brasil, a mesma coisa. Portanto, o sistêmico, que tem a ver com as relações entre coisas, está acontecendo o tempo todo. E seria bom que o pessoal aprendesse a entender que isso é assim, que isso está acontecendo assim na vida. Para ver que tudo tem o seu sistema, tudo tem a sua estrutura, né? E mais do que nunca, essas consciências da constelação pode trazer muito mais leveza para quando você olha para tudo isso, né? Mas, mestre, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho qual que é a maior diferença entre as constelações estruturais e as familiares, embora elas possam ser trabalhadas de uma forma juntas, né? Sim. Principalmente,
por assim dizer, primeiro, as constelações familiares se referem a assuntos que têm que pessoais, estão basadas como que tem que ver como que as coisas que acontecem como doenças, dificuldades, problemas ou conflitos têm que ver com, por assim dizer, com algo que não ficou bem resolvido na família. E esse é para mim, o grande mérito de Hellinger foi mostrar como ter uma relação bem feita com o pai ou mãe e com a família anterior é uma base para as pessoas se sentir bem e resolver problemas, conflitos e situações difíceis que eles têm. Da uma parte, então, as constelações familiares se referem a esses assuntos pessoais. Já falamos que as constelações estruturais podem se referir a assuntos pessoais e familiares, mas também outros assuntos de empresa, jurídicos, de educação, de sintomas e tudo isso. Segunda coisa é que, sobretudo, a grande diferença de base está que as constelações familiares se basam tem uma aproximação fenomenológica, como fala um pouco como da fenomenologia, de isso que está acontecendo. As constelações estruturais têm uma visão mais construtivista. É uma construção que estamos fazendo para resolver um problema. E outra terceira seria como que as constelações familiares, sobretudo, dão muita importância à intuição. E aqui, em constelações estruturais, damos importância à intuição, mas como já falei ao início, essa intuição está basada em regras que têm a ver com as posições e com as percepções, com isso que sentem os representantes. E, basicamente, eu diria que as constelações estruturais são como um desenvolvimento das primeiras constelações familiares, das primeiras do trabalho original de Hellinger ao início, que para mim também é o mais valioso. Quando apareceram todo esse desenvolvimento mais tarde de constelações do espírito e tudo isso, para mim é menos interessante, ao menos eu conheço menos. E as constelações estruturais se basaram mais nas primeiras constelações, que é onde está todo o fundamento do trabalho de Hellinger posterior. Essas seriam algumas diferenças que vão aparecendo quando você trabalha em constelações familiares ou trabalha em constelações estruturais. Mas existe a possibilidade de integrar, e às vezes eu vejo como você, que algumas ferramentas que você aprendeu em constelações estruturais utilizam as mesmas constelações familiares. Às vezes acontece assim. Eu, ao início, também fazia assim, mas pouco a pouco, cada vez mais me defini por as constelações estruturais por questões mais, por assim dizer, teóricas, de como eu compreendia que funcionavam as coisas. Mas eu vejo, por exemplo, que nas minhas formações acontecem algumas pessoas que, depois de fazer constelações estruturais, se decidem mais a trabalhar estruturalmente. Outras que combinam coisas, que combinam constelações familiares com constelações estruturais, e outras que utilizam alguma pequena ferramenta, algumas que elas acham úteis e continuam fazendo o seu trabalho de constelações familiares basicamente como faziam antes. Para mim foi um pouco assim ao início, só que finalmente eu me senti um pouco como incômodo sem encontrar meu caminho, até que decidi que, sobretudo, eu trabalho estruturalmente e algumas vezes faço algumas coisas assim mais que tem mais que ver com o método das constelações familiares tradicionais ou um pouco mais avançadas. Eu ainda misturo muito, né, dependendo da situação ali, ainda uso misturar algumas técnicas para que eu chegue num resultado mais positivo. E também acredito que a gente atrai o cliente com a ressonância que a gente está, né? Você já está num patamar mais elevado nas estruturas e até esse curso que a gente está fazendo aí, né, reciclando lá, que a gente está terminando, você fez um movimento muito lindo, que para mim tocou minha alma, né? Qual? Aquele que você falou, não adianta você pegar um bonequinho, encostar no outro e falar, eu tomo você, minha mãe. Agora, quando você usa aquela energia que está em você, que você traz a frequência, e você acolhe e traz, você entra em ressonância, entra em amorosidade, em rapport, né? Então, para mim, isso foi fantástico, assim. Tocou Sim, muito. no fundo, essas são como técnicas hipnossistêmicas.
No vídeo de amanhã em YouTube vai aparecer precisamente essa ideia de utilizar esse avatar cataléptico que falei, para utilizar cada vez mais símbolos, recursos que podem ser utilizados para acrescentar, para fortalecer as intervenções que fazemos em constelações. Não sei se é uma pergunta aqui, né? As pessoas, muitas vezes, quando, por exemplo, o constelador ou o terapeuta não está muito preparado, ele acaba deixando o cliente mais confuso. Com as constelações de estrutura, a gente consegue trazer mais clareza, né, para essa consciência que vai trabalhar. Né? Então, é muito difícil quando está usando constelações de estrutura, constelações, né, ampliadas assim, o cliente sair confuso. Por quê? Porque a gente não fica embasado só no que o que pode ser. Não, a gente mostra o que está ali com o sentimento, não é isso, mestre? Sim, é sobretudo que as constelações estruturais se basam também em um princípio de abordagem centrada em soluções. Então, sempre estão focadas a encontrar alguma solução. Por isso, evidentemente pode acontecer que uma constelação estrutural deixa confusa o cliente, mas quando isso acontecer, não é um problema do cliente, é um problema do constelador e da constelação de não ter conseguido tudo isso que estava se procurando. Então, sempre a ideia de trabalhar na direção da solução. Isso faz parte das constelações estruturais. Não serve dizer que deixamos isto ao universo e o universo vai atuar. Não. Procuramos encontrar algum tipo de solução para a questão do cliente. E por isso também, uma das questões mais importantes em constelações estruturais é fortalecer qual é a pergunta que o cliente está trazendo. Que pergunta queremos resolver com a constelação? Não é simplesmente dizer estou mal com meu pai, ou estou mal com minha mãe. Sim, mas como? Qual seria a pergunta que ajudaria você a resolver algo com seu pai ou com sua mãe? Então, sempre damos muita importância a essa entrevista, porque essa entrevista nos ajuda a definir qual é a pergunta que queremos resolver e, por isso, logo de ter a pergunta, procuramos uma solução. As constelações estruturais combinam muito bem com as técnicas hipnossistêmicas de um lado, mas também combinam muito bem com a abordagem centrada em soluções de outro. E procuramos soluções aos problemas que o cliente tem. Sim. Por isso a importância, né, de ficar sempre se aperfeiçoando. Eu acho que o terapeuta, ele além de estar se trabalhando, se terapeuteando com outros terapeutas e estudando e sempre ampliando, para poder conseguir chegar ao mais profundo possível, né? Porque ninguém leva o outro onde não foi. Até eu estava chegando a uma conclusão muito forte, né? Quantas coisas eu já passei da minha infância até aqui, né? Você que foi meu mestre sabe quantas questões a gente já trabalhou, né? E como isso me trouxe para uma consciência, o trabalho que eu fiz em mim, como eu senti em mim, como foi essa percepção. E quando chega alguém com um conflito parecido, eu tenho essa capacidade de entender, porque eu já fui até lá, né? Já senti aquilo. Então, ninguém leva o outro onde não foi. Então, quando fala todo terapeuta é o que mais precisa de terapia, é bem verdade. Porque nós temos conflitos internos que precisavam ser trabalhados, precisavam ser liberados, e a gente constantemente está nessa busca de, né, olhar para si mesmo, de tomar consciência, entender por que eu senti isso quando eu ouvi aquilo, por que ainda isso é agressivo para mim, por que eu ainda não consigo olhar para isso sem julgamento ou com mais amorosidade quando se trata do meu campo, né? E eu percebo que na constelação de estrutura isso me ajudou muito também, porque se eu estou com algum conflito, por exemplo, será que realmente eu devo, isso que eu estou sentindo é realmente meu, ou está fora de mim, ou tem a ver com o meu ego, ou tem a ver com outras coisas, e coloca-se nessas posições também para sentir como seria se fosse diferente. Então, para mim, muito, muito interessante toda isso, né? Não sei como é para você, se faz sentido isso que eu falei.
Com certeza, porque você está falando uma coisa muito importante, que é que vi, às vezes temos a sensação que a constelação é uma coisa que fazemos quando trabalhamos com fichas, ou bonecos, ou representantes, e fazemos todo esse drama, todo esse drama lá fora. Mas é diferente pensar que vivemos em constelações. Vivemos nessa rede de relações com nós mesmos, com versões de nós mesmos, com a nossa infância, com a nossa vida adulta, com os nossos pais. Estamos vivendo assim. E quando começamos a nos perguntar as coisas de maneira diferente e a perceber a possibilidade de as coisas ficar diferentes, mesmo sem fazer uma constelação, já estamos constelando. Por isso, eu digo muitas vezes que vejo que o futuro da constelação muitas vezes vai ter que ver não tanto com fazer essa técnica, essa metodologia com representantes, símbolos, âncoras, ou que seja, mas o futuro vai ter que ver com introduzir essa maneira de olhar da nossa história, de nós mesmos, das nossas empresas, com essa maneira sistêmica, sentindo que a constelação está acontecendo, só que algumas vezes essa constelação colocamos lá fora porque precisamos olhar uma situação particular. Mas se aprendemos a nos fazer as perguntas adequadas, estamos já constelando um pouco a nossa vida. Por exemplo, se eu tenho um problema, imagino uma pessoa que para mim é alguém que é um sábio, alguém que eu percebo como que tem uma sabedoria especial. Ok, se eu tenho esse problema e aprendo a me colocar na visão desse sábio na minha direção, estou, em um sentido, já fazendo uma constelação. Estou utilizando o recurso desse sábio para me olhar e olhar a minha situação. Isso é fazer uma constelação. E às vezes podemos fazer isso com fichas ou bonecos, mas outras vezes podemos fazer internamente e, em um sentido, estamos já constelando. Sim, é a autoconstelação, né? Exatamente. Eu lembro. Isso aprendi com Hellinger. Hellinger fazia isso muitas vezes. Sim. Eu lembro de um exercício que você mandou a gente fazer lá no curso de hipnose sistêmica, que era colocar você e colocar alguns elementos para olhar para você e te dizer. Lembra do mestre, de quem eram os seus mestres? E foi muito interessante que nós estávamos em 4 e tinha que colocar 3 mestres, né? Aí eu coloquei um para você, um para ser a Maria Justina, e o outro eu não me lembro quem que eu coloquei. Mas foi muito interessante, porque aquilo me abriu, assim, algo que estava dentro de mim, que precisava de uma resposta. Né? Então é uma autoconstelação também. Mas poderia ter feito com fichas, com os bonequinhos, com a percepção diferente, né? Sim, sim, exatamente, é assim, com certeza é assim, é aprender a nos olhar e utilizar todos os elementos que temos na nossa vida como elementos de uma possível constelação. Mas, mestre, olha, não quero perder essa live por nada, né? Já estamos com poucos minutos aí, eu gostaria que você deixasse suas considerações, né? Depois eu vou até colocar junto na live as informações sobre o grupo que vai ter feito lá, presencial ou online, né? Quem que está promovendo, né? Vamos deixar as informações tudo junto no vídeo aí. Se você quiser falar alguma coisa mais? Não, nada. Que foi muito bom falar contigo deste trabalho de constelações de estrutura, integrar todo como este mundo que estamos vivendo significa integrar todo este conhecimento das constelações de estrutura, de hipnosistêmico, do trabalho online, tudo junto. E isso é o que eu estou fazendo agora, desenvolvendo produtos que têm a ver com esta maneira de olhar a realidade sistêmica neste momento que está tocando viver. Que foi um prazer falar contigo de tudo isto. O prazer foi todo meu, né? Eu sou muito grata, né, por ter conhecido você, conhecido essa técnica, podendo agregar tudo isso. Hoje eu posso dizer assim que eu sou muito grata e feliz pelo trabalho, porque eu descobri o meu propósito de vida. E quando a gente descobre o nosso propósito, fica tudo tão mais leve, tudo tão mais pleno.
Embora sempre a gente tenha que estar se trabalhando, porque muitas vezes esse propósito não é fácil, ele é pesado, Não, né? não, não. Não, devemos estar como lo redescubrindo cada vez, a cada passo. É. Mas é isso, grande mestre, muita, muita gratidão. Nos vemos na quinta-feira no nosso curso. Muito E eu estou obrigado, muito bem, obrigado. bem empolgada, fazendo os exercícios da mão. Estou Sim. bem feliz. Que- E depois vai poder utilizar tudo isso. Então tá, muita gratidão mesmo. Gratidão a você. Tchau, Ó, um tem abraço. muitas mensagens dizendo gratidão, mestre, ele é o meu mestre. Tem muitas Ótimo. mensagens, eu não consegui ler todas, mas Eu também gratidão a não. todos que participaram da live aqui. Um Tchau, fique abraço. bem. Tchau, fica bem, sim.